Então, meus amigos, boa noite a todos. Eu sou Marcelo Ferreira, economista e educador financeiro. E hoje eu estou aqui em mais uma live do Topo Humana, Escola de Educação Financeira, com Antônio Carvalho, que é professor universitário, consultor, educador financeiro com uma excelente participação na mídia, graduado e mestre em administração. Antônio é um cara com uma vasta experiência em diversas áreas, principalmente na área de finanças. Então, Antônio, eu passo Sim. a palavra para as suas considerações finais nesta live em que nós vamos falar das nossas finanças no final do ano e como isso impacta também no começo do ano seguinte. Eu começo, Marcelo, falando um pouco sobre primeiro te agradecer aí pelo convite, né? O Topo Humana, que estamos juntos aí, em Jandiara, mais uma querida aí Tamo chegando, junto. mais uma que participou. A Helena Cristina é a Tenente Helena da Marinha do Brasil, está Certo. botada lá no Hospital Naval de Salvador, uma super querida, também tem acompanhado aí bastante. Sim. Então, que bom que vocês estão chegando aqui. Boa noite, bem-vindas. As finanças do final do ano, elas têm características muito peculiares, não? Por que falamos das finanças do final do ano e não falamos das finanças do resto do ano, né, Marcelo? Pois Então, é. quase sempre nós estamos falando sobre isso. Fiz uma matéria recentemente aí não me lembro para qual jornal, acho que foi para a Tribuna. São vários que Assim, eu você fiz comenta. umas 3 essa semana e acabou que eu me perco um pouco. Estamos sempre falando dessas finanças de final de ano. Por que final de ano? Bom, final de ano tem sutilezas na gestão financeira, mesmo para aquelas pessoas que têm renda permanente, renda vitalícia, mesmo como o Marcelo Ferreira, que é servidor público, que tem lá a sua renda garantida, sem o risco de descontinuidade ou sem um risco muito elevado de redução, como nós que somos do setor privado, mas ainda assim ela traz desafios a serem observados. O primeiro deles é que é um período que tem um apelo enorme ao consumo. Certo. Tá? E isso se dá basicamente porque, historicamente, no Brasil, é o período em que tem mais dinheiro circulando. Então, você tem ali, entre o final de novembro e o final de dezembro, um volume, né, que chega aí a 1/3 do volume que circula quando falamos da renda dos trabalhadores em regime CLT ou em todos os regimes que tem aí o seu 13º. Então, você tem um salário extra, uma renda extra para movimentar a economia nesse período. O impacto disso na economia é realmente muito elevado. Né? É muito dinheiro que circula nesse período. E, logicamente, que de olho nesse dinheiro circulando estão os comerciantes, estão os empresários de todos os setores que buscam, na verdade, né, numa linguagem mais popular, abocanhar, né, trazer para si essa renda extra que está circulando. Sim. Então, é um período de apelo, sim. Esse período coincide com o período das nossas celebrações. Final de ano, mudança, expectativas sempre de um ano bom, de um ano melhor, os festejos natalinos, que são muito importantes. Então, as pessoas se reúnem, festejam, celebram, coincide com o período de férias escolares, de férias de alguns segmentos. Então, assim, é verão no Brasil, então é um convite à festa, é um convite à celebração, e com esse dinheirinho extra a mais aí, vira realmente uma grande festa. Estamos num ano difícil? Sim, bastante difícil. Sim. Ele foi muito difícil para nós. Nós estamos ansiosos para ver 2020 pelo retrovisor e esperançosos de que 2021 comece diferente. Né? Nós estamos vivendo aí um último trimestre com características bem estranhas. Enquanto ele foi animador no seu início aí do ponto de vista econômico, com recuperação econômica, alguns setores dando sinais positivos, mas você tem ainda aí o risco, né, de uma nova onda de contaminação aí da Covid-19, que é, na verdade, o causador dos problemas desse ano como um todo. Mas, de maneira geral,
as pessoas continuaram consumindo, continuaram gastando, continuaram comprando em menor volume, logicamente, em menor proporção em relação aos anos anteriores, mas basta ver o que aconteceu na Black Friday. A Black Friday foi que nesse momento, no Brasil, a partir de alguns anos, inaugura esse período da gastança, né? Uma linguagem popular. Então, ali, final de novembro, você já inaugura aí esse período de maior consumo, de maior elevação. Bom, período de apelo ao consumo, período de risco para as finanças pessoais. E aí, como administrar isso, Marcelo? Pois é, exatamente, Antônio. É sobre isso que nós vamos falar nessa live. Aproveitando, desejando aí uma boa noite a quem está chegando e informando o seguinte: se você tiver dúvidas ou comentários, pode deixar no chat que eu leio, repasso aqui para Antônio, Antônio responde numa boa. E já vou deixar aqui, a partir do meu perfil pessoal no Instagram, o nosso endereço do canal do YouTube. Essa live ela será gravada e vai para o YouTube e vocês poderão assisti-la quantas vezes quiserem depois. Vamos ver logo aqui os primeiros comentários, Antônio. Pessoal aqui reconhecendo, ó, Helena, excelente oportunidade que vocês estão nos proporcionando, gratidão, valeu. Professora Lígia falando da verdade desse momento, ser um momento de maior gasto realmente, né, de maiores despesas. E a primeira pergunta que eu ia fazer, Antônio, você de alguma forma já antecipou, mas eu vou fazê-la assim mesmo. No final do ano é isso mesmo, tem festa, tem fraternização, tem presente, tem uma série de estímulos ao gasto. Então, essa é uma época de exagero, ou como se diz aqui em Salvador, é uma época de torar mesmo o orçamento, ou é preciso manter aí o cuidado e manter a austeridade? Marcelo, celebrar sim. Eu acho que ninguém é de ferro. Nós precisamos sim celebrar, juntar os amigos, os familiares. Esse ano em especial, nós passamos um ano difícil aí, com restrições enormes, né, de aglomerações, afastamento social, distanciamento social. Sim. Então a gente está doido para uma aproximação social, doido para uma aglomeração, doido por um festejo, por uma celebração. Mas, além das questões de saúde, nós temos que ter cuidado em não fazer isso que você falou. Olha, cuidado para não torar o orçamento, para não sair fazendo as coisas de forma irresponsável. Por quê? Eu trabalhei com um projeto, esse projeto está sendo retomado agora, um projeto que trabalhava com super endividados. Sim. Né? Um convênio aí com o Tribunal de Justiça da Bahia. E, meus amigos, é muito triste, é doloroso você conviver com pessoas que se super endividaram. Né? Antônio, o que é uma pessoa super endividada? Quanto da renda? Não existe uma proporção exata. Considera-se super endividada uma pessoa que perdeu o controle do endividamento. Tá. E a sua renda não lhe possibilita qualquer possibilidade ali de negociação e de honrar esse endividamento. Isso, meus amigos, é que precisa ser evitado, porque traz muito sofrimento. Então, celebração sim, né? Mas indisciplina nunca. Então, você precisa ter ali a disciplina de usar o recurso que você dispõe. Muito cuidado com o crédito, né? O crédito é usado muito intensamente nesse período. E aquele 13º, aquela renda extra, sim, infelizmente, 70% dos brasileiros não sentem o gostinho dessa renda extra. Não usufruem dessa renda extra como, de fato, ela deveria ser. Por quê, Marcelo? 70% dos brasileiros utilizam o 13º para pagar dívidas anteriores. Sim. Então, a pessoa passou ali o ano inteiro, às vezes, se endividando. E qual é o grande problema do endividamento? Quando você se endivida, quando você não consegue honrar os seus compromissos no prazo, aí vem juros, multas, e muitas vezes, quando você paga um percentual do que você está pagando, é por algo que você não teve nenhum usufruto. Sim. Você não usufrui de nada. Como dizia minha sábia e velha avó,
você não comeu, não bebeu e não vestiu. Então é muito complicado. Então você está remunerando uma instituição financeira para muito além daquilo que você comprou. Esse risco que a gente precisa evitar. Então, assim, se você está endividado, infelizmente, usar o 13º para quitar a dívida é uma medida inteligente. Sim. Até para estancar a adição de juros, né, e correções monetárias que são adicionadas a essa dívida. Se não, cuidado, vamos usar um pouco. Quem sabe poupar. Poupar, gente, é uma coisa muito bacana e que a gente perdeu o sentido disso. Pouca gente consegue poupar. Inclusive eu não tenho poupado já há algum tempo. Por conta de decisões que eu tomei na minha vida e que essas decisões, claro que têm um impacto financeiro, mas são decisões muito importantes. Então, desde o início da década passada, praticamente, que eu decidi por investir tudo em mim mesmo. Então, hoje eu estou colhendo um pouco, começando a colher os frutos disso. Eu investi pesado na minha educação. Então, hoje invisto na educação dos meus filhos. Fiz um investimento em moradia para oferecer um pouco mais de qualidade de vida. Então, não me arrependo disso. Hoje eu não tenho dinheiro, mas assim, todo o dinheiro que eu ganho está investido aqui e está bem investido. Mas se você tem a possibilidade, então poupe, guarde um pouquinho de dinheiro. As pessoas dizem, olha, mas eu tenho tanta dificuldade de guardar dinheiro e eu tenho uma dica. Crie o hábito. Comece com 20, 50, 100, o que for. Crie o hábito. Né? É igual a atividade física. Você começa como um sacrifício, depois você toma gosto. Daqui a pouco você está aí pesquisando melhores opções de aplicação do dinheiro, opções de investimento. Daqui a pouco está transacionando. Tudo precisa ter um começo. Então, final de ano, convite à celebração, convite aos gastos, sim, mas precisa ser feito com responsabilidade. Muito bom, Antônio. E aí vamos para a nossa próxima pergunta, que é a seguinte: o que é que ainda pode ser feito neste final de ano para que esse momento agora e o começo do ano que vem sejam financeiramente mais tranquilos para as pessoas? Para esse momento agora, Marcelo, assim, para as pessoas que não estão endividadas, usar o 13º, salário do período, com prudência, sim, se possível, poupando um pouco para aquele período de início de ano, que assim, depois da bonança vem a tempestade, é o contrário é o aqui, contrário. né? Então depois do período de festa, de celebração, vem um período turbulento. IPVA, IPTU, escola de filho, matrícula, material escolar. Então, todos aqueles gastos de início de ano. E aí já vou adiantar uma coisa. As pessoas cometem um erro crasso com esses gastos de início de ano. É claro que matrícula, tá? Você não tem como fugir. Mas material escolar, convenhamos, aquela lista é uma velha conhecida. Então dá para comprar umas coisas no meio do ano, ali no período em que os preços desses produtos estão imensamente menores. Hashtag fica a dica. Tênis, mochila, essas coisas que a gente precisa, que não são itens de uso imediato ali, que você pode comprar a qualquer tempo. Eu nunca comprei um tênis escolar no início de ano. Nunca comprei uma mochila no início de ano. Então, parte da lista de material, aquela velha conhecida, é importante a gente, de repente, já adquirir lá no meio do ano. E se você não faz isso, se você gasta, e o que é que a maioria faz, Marcelo? Usa o 13º, paga as dívidas, às vezes nem dá para quitar, depois mergulha no crédito, estoura o cartão no final do ano, Sim. E quando chega janeiro, já está endividado. Então as pessoas costumam dizer, não, porque o meu problema é eu tenho um endividamento enorme o ano inteiro. Às vezes não. Às vezes ele é só um processo cumulativo, a velha bola de neve, como as pessoas costumam chamar, numa linguagem popular, daquilo que você já começa o ano devedor. Então, esse final do ano é um momento de tomar cuidados para você já não começar o ano no vermelho, já não começar, como dizem os meus colegas da Marinha, já não começar o ano na onça. Muito bom, Antônio. Eu fiz essa pergunta justamente para abordar esse aspecto, né, das finanças que é fundamental, que é o fato de que no começo do ano a gente tem um acúmulo de despesas que normalmente não se espalham para o resto do ano, a não ser que
você, por exemplo, parcele um IPTU, ou parcele o IPVA, mas fora isso, normalmente você tem que pagar no começo do ano mesmo. E aí a gente vem de um período de fim de ano, como eu fiz na outra pergunta, né? Com festa, com confraternização, com presente, com isso, com aquilo. E logo no mês seguinte, você já começa o ano levando outra pancada, né? Com essas despesas todas. Então foi por isso que eu fiz essa pergunta e eu acho que é um ponto para todo mundo se atentar. Ainda dá tempo de pelo menos frear o processo, né? Se alguém estiver indo nesse superendividamento de começo de ano, pelo menos dá para frear isso agora. Pessoal, novamente à disposição aqui para perguntas e comentários. Estamos aqui novamente com o Antônio Carvalho falando sobre finanças no final do ano. Antônio, para controlar as finanças da gente, orçamento doméstico, essas coisas, usar uma planilha é válido? Realmente vale a pena? É interessante? O que é que você acha? Marcelo, é válido sim, mas eu costumo dizer que existe um passo a passo para o controle. Certo. O primeiro passo é você ter consciência da sua renda. Não tente fazer justiça pelo consumo. Eu mereço ter isso. Bom, merece, mas de repente está fora do teu orçamento, está fora do limite da tua renda. Então, é importante saber isso. O que é prioridade para mim? Criar uma escala de prioridade. Do mais importante, do mais essencial, Sim, para o menos essencial. Então, por quê? Para que você não cometa excessos, gaste dinheiro com o que não precisa e ele te falte para aquilo que efetivamente você precisa. Então, gaste com alimentação, com aluguel, com energia, com transporte. Essas coisas são inevitáveis. Então, você tem que colocar ali, né, numa escala de prioridade. Depois, estabelecer uma disciplina. E fazer o uso dessa disciplina sempre que você se colocar, você se detiver diante de uma situação de apelo ao consumo. Tá. Então, muito cuidado. Eu posso isso, realmente eu preciso, é necessário comprar isso, porque às vezes não é. Às vezes a gente compra por impulso. Quantas vezes a gente encontra coisas que a gente nem lembrava que tinha comprado, roupa com etiqueta, um par de sapato que você não lembrava que existia, que você usou uma vez. Então, assim, são coisas que literalmente você comprou por impulso. Não tinha a menor necessidade daquilo. E a outra coisa, Marcelo, respondendo à tua pergunta, não confie na sua memória. Se você não tem muita disciplina, muito controle, é melhor que você utilize um instrumento de controle. Então, planilhas, os aplicativos que estão aí disponíveis, todos esses instrumentos são válidos para que você, na hora de se ver diante de uma tentação, por exemplo, você poder olhar para o orçamento e dizer, opa, eu não posso, eu não tenho dinheiro para isso. Né? Você não vai ouvir o grito do cartão de crédito vibrando no seu bolso, parece um telefone celular, vibrando na sua bolsa, para comprar aquilo que você não precisa. Então, muito cuidado com isso. Porque o crédito é uma coisa boa. O crédito ele foi pensado para financiamento de bens duráveis. Então, você financiar uma casa, um automóvel, bens de maior valor, e aí fracionando ali e tal. Agora, o problema é que o Brasil ele exagerou na concessão de crédito. Né? Se nós pegarmos aí a história do crédito, o Brasil, quem viajar para fora do Brasil não vai encontrar esse modelo em lugar nenhum de você comprar uma camiseta e dividir em 5 prestações. Não existe isso em nenhum lugar do mundo. Nem nos países latinos aqui que nós consideramos mais pobres que nós. Não existe esse modelo. Então, e aí o crédito te dá 2 sensações perigosas. Uma é de poder de compra. Porque o crédito já foi difícil, hoje não é mais. Antigamente você tinha uma renda de 2.000, você tinha um limite de crédito de 600, 700. Agora você tem uma renda de 2.000 e tem um limite de crédito de 6.000, de 7.000 e usa. Então isso é perigoso. Então ele te dá uma falsa sensação de renda, de poder de compra. E a outra sensação é a sensação do não pagamento. Passa no cartão. Ó, passa no cartão, muito perigoso. Eu brinco, Marcelo, nas minhas palestras que eu digo que a frase mais estúpida que alguém pode dizer é paguei no cartão.
Cartão não paga nada, meus amigos. Cartão é um instrumento de crédito, é um instrumento de financiamento. Certo. Quem paga, efetivamente, é a tua renda. Então seria financiei no cartão, né? Financiei no cartão e não paguei no cartão. Quem vai pagar é a tua renda. Então, e as pessoas, lamentavelmente, estão não só balizando o seu consumo pelo limite de crédito, como achando que, usando o crédito como se fosse renda. Meus amigos, crédito não é renda. Né? Crédito é só um instrumento de financiamento. Tá certo. Tem gente que realmente termina somando, né, o limite do cartão e acredita que é como se fosse um complemento de renda, de salário, e não é. E aí, por falar em planilha, pessoal, aproveitando esse gancho de que Antônio citou a importância de não confiar na própria memória e ter métodos para controlar os gastos, nós da Topo Money Educação Financeira vamos deixar aqui um link para a nossa planilha de controle financeiro, para vocês fazerem o download e conseguirem acertar a vida do seu orçamento doméstico. E enquanto vocês vão fazendo o download, pegando esse endereço, eu vou começar a ler aqui alguns comentários que já foram feitos. Nós estamos aqui, Antônio, Uniplan Sage, que deve ser de Santo Antônio de Jesus. Ó. Parabéns pela live. Uniplan deve ser meu amigo Anderson Silva, né? Perfeito. Diretor da Uniplan, lá em Santo Antônio de Jesus. Perfeito. Bem-vindo, Anderson. Nós estamos também aqui com a presença bem legal aqui da Catarina Barros, de Florianópolis. Catarina, que é a programadora que cuida do nosso site, do Topo Money. Valeu pela presença, Catarina. Nós estamos... Prazer, Catarina. Breve estarei em contato contigo aí para o meu curso aí, alguns trabalhos, viu, Catarina? Pronto, olha aí. Tem também aqui Rosângela Rodrigues, falou tudo. Rosângela é uma educadora financeira lá de Belo Horizonte, Antônio. Então, valeu aí pela presença, Rosângela. Obrigado por participar. E nós temos aqui mais um comentário. Trigo Verde. Ó. Boa noite. Eu já tive uma empresa, fechei. Trigo Verde é meu amigo Marcos, lá de Águas Claras. Pronto. Parabéns aí pelo novo evento, Marcos. Beleza, Marcos. Então ele diz o seguinte, Antônio. Boa noite. Eu já tive uma empresa, fechei, agora abri uma menor para mim. Acho até bem mais fácil, deve ser aqui, bem mais fácil para comprar, é verdade, mas não consigo administrar o dinheiro. O que fazer? Você já até abordou isso um pouco, Antônio, mas vou te pedir para ou repetir, ou pelo menos recapitular o que foi dito, né? E aí, só completando os comentários, Catarina, adorei essa. Crédito não é renda. De fato, Catarina. Excelente observação. Financeira já. Acho que cortou um pouco, né? Uniplan Sage marcou educação financeira já. De Jesus, Judivan aqui, ó, nos parabenizando. Obrigado. Judivan de Jesus, meu amigo querido. Raposa, foi meu vizinho. Hoje está em São Paulo. Abraço, querido. Isso. Obrigado por nos prestigiar. E Anderson Silva, motivação. Antônio Carvalho é o Papa da Economia na Bahia. Agradece pelas dicas, Antônio. Eita, que exagero. Abraço. Então, Antônio, voltando aí um pouquinho para a pergunta do nosso amigo Trigo Verde, o que é que ele pode fazer para administrar melhor o dinheiro dele, o orçamento dele? Pelo menos assim, recapitulando o básico aí. Marcos, consciência de quanto você tem de renda, e aí é um desafio para você que é empresário. Porque diferente de uma pessoa assalariada, que sabe, ainda que seja pequeno, mas sabe qual é o tamanho da sua renda mensal, o empresário não sabe. O microempresário tem esse desafio. Ele não tem ideia, ele não tem como afirmar quanto exatamente ele vai ter de faturamento e de lucro, porque o que pertence a ele do negócio é o lucro e não o faturamento no mês seguinte. Então, realmente, requer, como diz o Rock da Fuga das Galinhas, né? O personagem da Fuga das Galinhas, ele diz que a galinha, para voar, precisa de trabalho duro, dedicação e trabalho duro. Mas ele diz trabalho duro duas vezes. Porque precisa realmente, para você conseguir um objetivo, você precisa de trabalho duro em dobro. Eu diria que na gestão financeira você precisa de trabalho duro
disciplina e disciplina. Então, você tem que ter realmente, principalmente quem é empresário, e quem não tem uma renda fixa, como eu, como é o meu caso, você precisa ter muito mais disciplina. Entrou um dinheiro extra, paga alguma coisa adiantado. Se você tem financiamentos, que quase todos nós temos, Sim. paga o financiamento adiantado. Entrou uma renda extra, compra aquilo que você precisa. Eu fiz uma compra hoje de um notebook do meu filho, à vista. Não que ele não estivesse precisando há mais tempo, o notebook dele quebrou, e ele é meu assistente, trabalha comigo, me ajuda nos projetos, passamos a tarde trabalhando no projeto hoje. Então, mas esperamos até o momento em que recebi o dinheiro do projeto aí do banco, fui lá e comprei o notebook para ele. Para evitar que eu entre naquilo que eu acabei de condenar. Usar o crédito e já iniciar o ano, às vezes com parcelas até o meio do ano, até depois do meio do ano. Então, Marcos, disciplina, 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 controle sobre os gastos, hierarquia, controle, não confie na sua memória, use uma planilha, um aplicativozinho aí, e sempre refletindo se aquilo que está gritando para você na prateleira, no anúncio, na oferta do vendedor, realmente é algo que você necessita, ou se é algo que, de repente, pode esperar, pode ficar para depois, ou, de repente, para nunca. Tem coisas que, às vezes, a gente nem precisa. Tá certo. Gostei muito, Antônio, dessa sua explicação aí, palavras sábias, principalmente nesse sentido de organizar os objetivos, né? Organizar o que a gente quer e ver o que é realmente é necessário. E, além disso, né, ter essa definição de curto prazo, médio prazo, longo prazo e, de repente, aquilo que, se for possível, a gente faz, né? E se não for, a gente deixa para lá. Rosângela Rodrigues marcou aqui, ó, foco e persistência, realmente extremamente importante também esses fatores, Rosângela, Foco, persistência, exatamente. para podermos prosseguir, né, rumo aos nossos objetivos. Gabriel Reis aqui, disciplina, realmente concordando. E aí, para o Marcos, eu vou deixar algumas sugestões, Marcos. Você pode acessar o link que nós postamos aqui há pouco para baixar nossa planilha e começar a controlar seus gastos. Ela funciona de uma maneira bem intuitiva, automática. Você não precisa ficar somando, ela soma as suas despesas e a sua renda sozinha e vai facilitar um bocado. E eu quero deixar aqui uma outra sugestão, Marcos, e aí vale para todo mundo. Estou deixando o link do nosso curso, Desvendando os Segredos da Educação Financeira, um curso que vai te ajudar a se relacionar melhor com o dinheiro, a equilibrar suas finanças e fazer você sair do lado devedor para um lado que investe, para um lado que poupa, para um lado que busca os objetivos, que alcança aquilo que deseja, que alcança os sonhos. Tá certo? E o Marcos aqui agradece a gente, né? E nos parabeniza. Obrigado aí também pela presença, pela participação. E a gente espera continuar mantendo contato com você durante muito tempo ainda. Bom, não tem nenhuma pergunta aqui. Então, Antônio, para quem já está muito endividado, quem já está realmente com a corda no pescoço, como é que deve agir nesse momento, agora com essa dificuldade toda? Tira a corda. Tá? Para de cavar, né? Se tem 13º, aproveita para, se não quitar, negociar as dívidas. Nós passamos por um ano de pandemia que, com todas as dificuldades, as empresas, os credores, os fornecedores de crédito, de maneira geral, estão muito dispostos a negociar. Então, isso é fato. Mas é importante saber negociar. Primeiro, negociar com bases muito sólidas. Se você tiver dúvida, procure um organismo de apoio de defesa do consumidor. Nós temos agora já no ar aí o Núcleo de Tratamento e Prevenção ao Superendividamento do Tribunal de Justiça da Bahia. Você pode entrar lá no site do tribunal, tjba.jusdejustiça.br. Então, tá lá, é gratuito. Espera aí que eu vou digitar, é um Antônio. espaço de TJBA. É um espaço de ba.jus.br. Pronto, estou botando aqui para
o pessoal o endereço do Tribunal de Justiça para que a turma possa acessar Você e... pode procurar no site do tribunal o núcleo de prevenção, o tratamento e prevenção ao superendividamento. Você vai me encontrar lá, né? Eu sou consultor financeiro do Aí, núcleo. ó. E, então, tem lá, inclusive, um compacto lá, do mini curso, lá, uma oficina de educação financeira que vai tratar. E o núcleo tem uma função parajudicial, ele não é não é um processo de judicialização, é um processo de negociação ampla. Sim. Tem agora uma medida provisória que está sendo votada, possivelmente agora no final do ano, que muda as bases de negociação no Código de Defesa do Consumidor. Só para vocês terem uma ideia da novidade que é essa MP, ela é super importante. Se você acionar uma empresa credora e ela não comparecer à audiência, ela fica impedida, a partir daquela data, de adicionar qualquer juros de mora, multa ou qualquer adicional relacionado àquela dívida. Então, Certo. isso é muito importante. Certo. Então, voltando à pergunta, Marcelo, então, Sim. aproveitar esse momento, se você tem uma renda extra, e aproveitar, negociar isso. É importante estabelecer uma negociação, meu amigo, porque você estanca, você paralisa a adição de juros. Tá. Ok? E se está endividado, se está com a corda no pescoço, mais disciplina ainda. Então, nada de frutas secas, caríssimas, frutas da estação. Nós temos uma fruticultura maravilhosa no Brasil. Se não dá para comprar o Chester, vai no franguinho mesmo, vai no churrasquinho com os amigos. Se não dá para comprar o champanhe, vai de cidra. O importante é celebrar. Vai na cervejinha gelada, vai no refrigerante. Então, assim, é muito importante a gente poder celebrar sem se endividar, entendeu? Não fazer a tempestade, não criar a tempestade depois da bonança. Certo. A gente poder, desculpem, começar o ano ou equilibrado ou sem se desequilibrar mais do que o que já está. Perfeito. Importantíssima aí essa orientação, Antônio. No sentido até de combater aquilo que eu perguntei lá no começo. É época de torar o orçamento? Na verdade, não existe época de torar o orçamento. Mas... Orçamento separado nunca. Exatamente. Né? Mas realmente, final de ano... O orçamento quebrado, a gente tem mais... Orçamento quebrado. A gente tem mais só um minutinho, estímulos. Um orçamento quebrado, ele traz sofrimento. Como eu disse, no superendividado, a gente convive com pessoas com nível de endividamento elevado, pessoas sofrendo muito, pessoas adoecendo, Sim. Famílias desequilibradas, problemas psicológicos, pessoas com depressão, com todo tipo, né, de sofrimento e de adoecimento do ponto de vista psicológico a partir do endividamento, às vezes por um consumo pouco responsável. E o que é pior, as pessoas sempre atribuem, Marcelo, o endividamento aos compromissos de grande monta, às grandes compras. Não, porque eu fiz um financiamento de um apartamento. Pior que não. Certo. Às vezes o endividamento se dá a hábitos de consumo de coisinhas miúdas do dia a dia que a pessoa não controla. Isso. Tá? Então, às vezes gasta demais. Aquelas pessoas com a carteira cheia de cartão de crédito, 4, 5, e aí vem o apelo ao endividamento. Sim. Você usa um cartão, usa outro. Mede o gasto pelo valor da parcela. Essa parcela cabe no meu orçamento. O problema é que ele esquece que aquela parcela já se soma a outras tantas que já existem. E somados aqueles gastos fixos, aqueles que são recorrentes, que todo mês bate a tua porta e estoura o orçamento. Então, muito cuidado com isso. Por isso a planilha é importante, Marcelo. Por isso o aplicativo é importante, por isso a planilha é importante. Para você estar olhando, opa, aquela compra que eu fiz lá em dezembro, em 12 parcelas, que eu tenho parcela até dezembro do ano que vem, sim, ela precisa ser considerada na hora que eu for fazer outras compras, porque elas se somam. Eu digo que elas se somam, dão as mãozinhas e dançam a ciranda, né, da destruição, né, do orçamento familiar. Tá certo, Antônio, muito bom. Você falou uma coisa importante aí. E aí eu vou dar um spoiler de um conteúdo do nosso curso.
Vou aproveitar Por desse favor. spoiler aqui. Você falou das grandes dívidas, né, dos grandes financiamentos e tal. E realmente é uma coisa que eu abordo no curso. Esse tipo de dívida, a gente normalmente planeja muito para fazer. Não tem como fazer sem ter um certo planejamento. Então, o que cai no automático, que são as contas pequenas, as pequenas compras, é o que às vezes levam realmente pro buraco, né? Então, às vezes, o que está no automático aqui é que termina nos atrapalhando. E aí é que a planilha entra, para ajudar a ter esse controle, É né? aquele gasto aparentemente invisível ali Exato. do dia a dia, Que atualizando a corriqueiro. planilha, a gente sai de casa sabendo qual é a situação. Então, já tem uma capacidade de se E controlar como maior. dizer que o controle, Marcelo, ele te diz quanto você ainda pode gastar, se é que pode. Exato. Então, é Exatamente. importante, né? Exatamente. Jandiara fez uma pergunta aqui interessante, ó. Com que trabalha o Topo Money diretamente? Valeu pela pergunta aí, Jandiara. O Topo Money é uma escola online de educação financeira que está lançando o seu primeiro curso, Desvendando os Segredos da Educação Financeira. Eu postei aqui já o link do curso, eu vou postar agora o link do nosso site. Lá também tem um acesso para você adquirir nosso curso, conhecer, saber mais e adquirir. E esperamos poder manter contato com você em breve como nossa aluna. Você vai gostar do conteúdo, tenho certeza. E vai aprender a lidar melhor com o dinheiro. Aqui estamos dois professores Topo Money. Exatamente, somos dois professores Topo Money. Romerito Diamante. Eu ainda não tenho curso lá na plataforma, mas nos próximos meses aí, se Deus quiser, nós vamos Exatamente, estar em breve a gente tem que contar com um curso. lançando. Isso, em breve a gente tem que contar com um curso ministrado por Antônio. Mas sigam-nos nas redes sociais aí, tem o canal do YouTube com bastante conteúdo gratuito, inclusive as nossas lives. Isso. Estamos no Instagram, no Facebook, então sigam-nos, enfim, vocês ficarão sabendo das novidades. Espalhem por aí, né, a existência do Muito bom. Tem muito material gratuito, muita coisa bacana. Muito bom. Romerito Diamante, ó, muito bom mesmo. Esse aqui tem nome de craque, inclusive, Romerito. Roberto Santana, boa noite, mestre, aqui para você, ó. Anderson Silva, dicas ótimas. Disciplina é o segredo para organizar as finanças. Com certeza. Com certeza. Luana Ribeiro também aqui concordou. E dando prosseguimento, antes só de eu fazer a próxima pergunta, Antônio, a gente falou aqui sobre superendividamento e tudo, e aí eu vou sugerir ao pessoal que queira saber mais também a respeito, se inscrever e acessar o nosso canal no YouTube e assistir uma live que tem lá, que nós fizemos com o Liz Grace, que foi falando sobre crédito, né? E aí terminou entrando no lance do superendividamento. Lá tem uma série de dicas também, tão interessantes quanto as de Antônio, para quem está nessa situação de superendividamento. Ok, pessoal? Se inscrevam e fiquem sabendo das nossas lives, do que está acontecendo conosco. Inscreve lá, Marcos. Aciona o sininho lá. O sininho no YouTube. Vamos lá, Antônio. Antecipar o 13º é uma coisa boa para ser feita. Os bancos estão sempre oferecendo esse tipo de crédito para a gente, né? Antecipar imposto de renda, antecipar 13º. Essa é uma prática adequada para as nossas finanças? Eu já antecipei os dois. Tá. Né? Eu acho que em 2017 eu antecipei o imposto de renda. Agora eu não tenho mais, agora eu pago o imposto de renda, graças a Deus. Será né? que tá tudo indo bem? Os projetos do banco são todos como pessoa física, então acaba arrebentando um pouco aí para a gente. Sim. Eu não tenho mais a restituição. E já antecipei o 13º em algum momento. Tá. Quando isso é bom ou menos ruim? Porque, na verdade, sempre que você antecipa, você paga o custo da antecipação. Sim. Você paga um jurozinho lá para o banco, você recebe menos do que deveria receber lá na data original, na data futura. Se eu tenho a necessidade, por exemplo, de realizar uma compra de algo que é importante para mim, e eu não quero fazer isso no crédito, então isso é uma das opções que seria razoável você fazer essa antecipação, ou para quitar ou negociar uma dívida cuja taxa de juros é maior do que o custo da antecipação. Certo. De qualquer forma, é importante. Sempre que as pessoas me perguntam, isso é bom? Eu digo, não sei, tem que fazer continhas. Nossa, mas você só fala em fazer continhas, só fala em números de não tem outro jeito. É o que eu sei fazer.
como é que vai controlar a Eu finança sei sem conta? fazer. Então, se, por exemplo, se você tem uma dívida no cartão de crédito, te Sim, cobrando 6, 7% ao mês, entendeu? Então, logicamente que você fazer uma antecipação que vai te cobrar uma antecipação aí com em juros simples, na verdade, né, porque é uma antecipação aí pelo método do racional, né? sim. Então, você não tem aí uma grande perda, porque é um desconto só. Tá? Então, mas, via de regra, se você não tem nenhuma dessas duas situações, se você não tem uma dívida, que o custo dela é maior do que o custo da antecipação, ou você não tem algo muito importante que você precisa naquele momento, ou que tá sendo oferecido. Por exemplo, a Black Friday acontece, e aí às vezes você vem pesquisando um produto ali que você tanto quer, e Isso. você tem ali um fornecedor que anuncia ele a um preço bacana. E ele, às vezes, a Black Friday é um pouco antes da primeira parcela do 13º. Então, nesses casos, como a antecipação vai ser muito curtinha, apenas de um único período, de repente vale a pena. Mas, via de regra, não. O ideal é você deixar lá na data futura que você vai receber o seu valor original. Então, como eu disse, tudo depende de planejamento e disciplina. Exatamente. Tem que ter planejamento e tem que fazer conta. Não tem como controlar a finança sem fazer conta. Fazer continha, Isso meu é amigo, impossível. né? Calculadora Isso é impossível. está sempre... Pois é, em relação ao Black Friday, até contar um fato interessante, eu fiz a aquisição de um curso que eu já estava querendo há algum tempo, que é o curso preparatório para a certificação CFP, né, de Planejador Financeiro Pessoal. E eu já estava querendo há algum tempo, e aí achei um curso que eu já estava monitorando o preço, com 35% de desconto agora na Black Friday. Então, ajudou bastante, que ele é um curso realmente mais caro, né, um curso bem longo. E aí a graninha que sobrou aí já vai me ajudar se eu tiver de viajar para fazer a prova, por exemplo, né? Aqui em Salvador É, não tem local para fazer a prova, né? O local mais próximo é tem prova Recife. aqui, né? Então já de repente me Olha só. ajuda a fazer a viagem para Recife, essa economia. Eu, esse ano, por incrível que pareça, eu não comprei nada na Black Friday. Nem Certo, eu, nem minha família, hein? Não compramos nada. sim, Esse ano, além de ser um ano difícil, eu fiz mais uma opção de investimento e eu estou fazendo um curso de valuation. certo, Né? certo. Na USP, é um curso relativamente caro e tem um corpo docente bem pesado. É um curso Sim, coordenado pelo Alexandre Assaf Neto. Então, muito bom. e ele é um principal docente do curso. Então, estou com essa carga aí, além de estudo, né, tem que estudar muito, esse custo adicional aí, esse investimento, para mim, investimento, e é E retorno é para mim investimento, garantido. sim. É um mercado que eu tenho feito, inclusive a Regivan, que está aí conosco, é minha cliente, eu fiz uma valuation lá para a Fabal, entendeu? E assim, você está convidado já, estamos lançando aí o curso de administração da Fabas em 2021.1, Sim. tá? Então, já fique perto aí, se não na graduação, mas nos cursos de pós-graduação, estaremos lançando alguns cursos aí já no início de 2021. Então, se você é de Senhor do Ah, Bonfim, região aí, já fique atento aí e guarde bem esse nome aí que vai vir para fazer a diferença no mercado. pô, que bom, Antônio. Fico muito feliz, até porque Senhor do Bonfim é uma cidade muito querida para mim. Até vou aproveitar e citar a professora Lígia, que disse que nossa live está show, que é residente lá em Senhor do Bonfim. Eu tive a oportunidade de Olha morar que legal. lá quase 4 anos. É uma cidade muito querida. Amo Senhor do Bonfim, minha família ama Senhor do Bonfim também. E vai ser uma Trabalhou grande bastante tempo alegria. lá. Oi? Quanto tempo você ficou em Senhor do Bonfim? 4 anos. 4 anos, né? Bastante E tempo. foi uma grande alegria ter residido lá, ter feito muitos amigos, e vai ser uma alegria igualmente grande voltar lá para participar, se não de graduação, pelo menos de pós-graduação na FABASB, da nossa amiga Regivan aí também, que mais uma vez eu quero Eu não agradecer a conheço o Senhor do participação. Bonfim ainda, mas já tem essa ligação forte aí com a cidade. Sim, Tivemos reunião ontem à tarde, estamos muito felizes, com os rumos aí, com os passos que estão sendo dados aí pela Fabas. que bom, que bom. Vai ser muito legal integrar o time da FABASB na cidade de Senhor do Bonfim. Sem dúvida. E aí, Antônio, para você, quais são as perspectivas da economia brasileira em 2021? E esse é o tipo de coisa que interfere no nosso planejamento, né?
E como é que isso vai interferir nas nossas finanças, nas famílias, nas pessoas? Como é que a economia vai interferir a partir do que você acha que vai acontecer? Excelente pergunta, Marcelo. Discordando aí do Anderson, que diz que eu sou o papa da economia, mas eu tenho, na verdade, mergulhado um pouco aí em análise de conjuntura, tenho feito trabalho aí para os veículos de comunicação, e por conta dessa atividade me vejo na obrigação de estar analisando aí, além do que eu já faço como estudioso, como professor e como cidadão brasileiro de maneira geral. Sim. As perspectivas, elas são um pouco inseguras do ponto de vista do cenário internacional. Tá. Então, nós estamos na Europa com uma nova onda, tal, mas, assim, de maneira geral, eu disse desde o início da pandemia que talvez nós tenhamos pela primeira vez o orgulho de ter uma economia comoditizada. Ou seja, a economia brasileira, que sempre a gente criticou que ela era frágil, porque ela era baseada em commodity, Tá. em petróleo, em produtos agrícolas e da Sim. pecuária, hoje são exatamente os produtos exponenciais do mundo, em termos de economia. Então, o Brasil hoje é, sem dúvida nenhuma, o maior produtor de alimentos do mundo. Tá. Acho que o terceiro, quarto maior exportador. Sim. Todos os países do mundo hoje cortejam o Brasil em busca, na verdade, de estabelecer aí uma relação comercial favorável. E eu vejo o Brasil, embora nós tenhamos um processo de industrialização tardia, nós temos uma indústria que hoje nos favorece, né, essa indústria de alimentos, principalmente. E o que eu vejo a gente já vem numa recuperação, os números que saíram agora no mês de novembro, nós tivemos o melhor outubro aí desde 1996, mesmo com a pandemia, em termos de crescimento em relação ao mês anterior. Tá. E assim, um pouco de análise e um pouco de esperança, de torcida também como brasileiro. Sim. De que nós tenhamos, de fato, um ano melhor. Né? A economia, em termos estruturais, em termos de política econômica, ela está sendo, na minha opinião, relativamente bem conduzida, bem estruturada. E aí o resto, infelizmente, são variáveis que nós não controlamos. Esperamos que o Brasil possa crescer, continuar aí recuperando os empregos. Né? Nós tivemos um nível de desemprego muito elevado no Brasil. Sim. E isso, sem dúvida nenhuma, desequilibra aquele ciclo básico da economia. Né? Menos renda, menos consumo, menos produção, menos emprego, infelizmente. Né? Esperamos que esse ciclo ele possa ser retroalimentado, aí, que a gente possa ter uma retomada de crescimento. Infelizmente, sabemos que ela não é acentuada, que ela vai ser lenta, até por conta do cenário e das condições que nós estamos vendo aí no mundo. E com esse espectro ainda aí de uma segunda onda, infelizmente, isso nos assusta um pouco. Sim, exatamente, Antônio. Você citou algumas coisas muito interessantes aí. A primeira delas, em relação à recuperação da economia brasileira, eu acompanho mais outros aspectos, por exemplo, o mercado financeiro, que também, como eu invisto, opero um pouco com bolsa de valores, com ações. O Ibovespa já está na casa dos 114 mil pontos de novo. O Ibovespa ele teve um movimento de alta muito forte. No dia 23 de janeiro, ele alcançou o pico histórico, com quase 120 mil pontos, 119.500 e alguma coisa. Aí ele caiu até os 61 mil, se eu não me engano. Do 119 ele caiu lá para os 61 mil, caiu quase 50%. Sendo 30% no mês de março, foi quando estourou mesmo a questão da pandemia, começou a ter lockdown, essas coisas. E aí desabou realmente. E agora já voltou para os 114 mil de março para cá. E isso significa, meus amigos, para aqueles que estão nos assistindo e que não operam muito nisso, que a confiança na economia brasileira ela é alta. Né? No mercado, a confiança do mercado financeiro na economia brasileira é elevada. Exato. Então, as empresas brasileiras, principalmente aquelas de capital aberto, né, que operam, que são listadas na Bolsa de Valores, elas vêm aí registrando, inclusive, resultados financeiros, né, econômico-financeiros, bastante positivos. Isso. Né? Não só a valorização das ações, mas também lucros e retornos, né, econômico-financeiros aí
bastante elevados. Isso é bom, né? Isso é bom. Isso a gente espera que se reverbere aí na geração de mais emprego né, e retroalimente esse ciclo aí da economia básica, né? Mais Exato. emprego, mais renda, mais consumo, mais negócios, mais valorização do país, mais confiança, por aí. Né? Exato. E aí esse retorno do Ibovespa, do índice lá para cima, tem basicamente dois fatores. Um fator principal, que principalmente agora em novembro, foi um retorno muito forte dos investimentos estrangeiros. O mercado financeiro brasileiro ainda depende muito do investimento estrangeiro. E também, de um ano para cá, o crescimento exponencial do número de pessoas físicas brasileiras que começaram a entrar na Bolsa. Como a taxa básica está muito baixa, a Selic, então a renda fixa não rende praticamente nada. As pessoas estão correndo para a renda variável. Só o cuidado que tem que ter é o de estudar e conhecer antes de entrar, porque é um mercado que tem uma certa complexidade. Mas... Renda variável é um mercado que exige conhecimento, dedicação, estudo, acompanhamento, Exato. Tem risco. Então, assim, você pode ganhar muito mais, mas você pode também perder se não souber operar ou se não souber. Às vezes não é nem necessariamente saber, às vezes é saber o momento certo. Né? No caso do mercado de ações, você exercer, por exemplo, no momento equivocado por desconhecimento ou por não ter coração forte, como diz o meu amigo Cartacho, né? Um querido amigo professor aí que também opera no mercado financeiro, no mercado de ações. Sim. Ele diz, para operar no mercado, você precisa ter conhecimento, disciplina e coração forte. Exatamente. Então, esse é um ponto que eu acho que vai ser decisivo, essa questão dos investimentos, né, a partir da recuperação da economia. E vamos ver aqui, o que é que nós temos mais de comentários. Jandiara, estamos esperando, mestre Antônio, o curso de análise financeira. Como é esse curso aí, Antônio? Será que é para a gente aqui no Topo Money, esse curso de análise financeira? Ou é em outra vertente? Não, é um curso que eu devo oferecer aí nos próximos meses. Aí é um curso não de análise, é um curso de gestão financeira. É um curso voltado aí para empresários, para empreendedores. Né? Ele não é o curso de educação, da educação financeira que eu pretendo oferecer aqui pelo Topo Money. Certo. Jandiara também nos parabeniza pela live, obrigado. Anderson Silva, ótimas explicações. Jandiara também participou do nosso curso lá de formação de consultores, uma super querida aí, baita profissional. Obrigado por nos prestigiar, gente. Legal. Anderson Silva, que ótimas explicações. Como é que nós estamos de tempo, Marcelo? Eu acho que o meu celular vai descarregar daqui a pouco. Pronto, então já vamos encerrar aqui rapidinho. Vanessa Carvalho, não colocar todos os ovos na mesma cesta, não é isso? Isso mesmo, Vanessa. Diversificação é uma das palavras de ordem. Dorivan Trabuco, quando crescer, quero ser como nosso amigo Antônio da economia. Eu também, Dorivan. Obrigado, Dori, meu conterrâneo querido aí. O Dori também tem um canal no YouTube aí, Dorivan Trabuco. Posta um monte de coisa legal, um sertanejo aí que vive postando as coisas do sertão, as coisas do interior. É um amigo muito querido. Abraço, querido. Pronto. Então, Antônio, como você já está com o celular descarregando, passo a palavra para suas considerações finais, meu amigo. Muito obrigado mais uma vez e vamos em frente aqui com o Topo Money. Eu que agradeço, convidar a todos aí a seguir o Topo Money aí nas redes sociais, no nosso canal no YouTube, ficar ligado aí nos cursos, o curso Desvendando a Educação Financeira aí, com o professor Marcelo, que já tá disponível, e de desejar a todos aí que 2021 seja realmente um ano não só saudável, não apenas do ponto de vista da saúde física, mas saudável também financeiramente. Para que tenhamos um ano saudável, precisamos cuidar da nossa saúde financeira. Com cuidados, com disciplina, com um remedinho de vez em quando, se você está desequilibrado, está meio doentinho, então tomar um remedinho, que é usar o recurso, o dinheiro que tiver de forma cautelosa, de forma planejada, de forma disciplinada, sanar suas dívidas, voltar ao equilíbrio e aí manter a disciplina. Uma rotina de disciplina é uma rotina saudável.
seja ela para a saúde física, para a saúde financeira. Então, saúde em 2021, física e financeira para todos nós, meus amigos. Ótimo, Antônio. Valeu mais uma vez. E para vocês que estão até agora nos assistindo, deixar mais um recado de acessar nossas redes sociais. Eu disponibilizei no chat com o meu perfil pessoal. Nós temos este perfil no Instagram, @topomoney. Quando terminar aqui, dê uma passeada, veja as nossas postagens, temos vídeos, temos dicas, temos uma série de indicações aqui também. Nós temos um perfil no Facebook, uma página, @topomoney, assim como o Twitter e o LinkedIn. Estamos nessas 4 redes sociais e tem o link do nosso canal no YouTube, para onde essa live irá mais para frente nos próximos dias. Se inscreve lá para seguir acompanhando e assistir as nossas lives sempre que você quiser. Tá certo? Então, muito obrigado mais uma vez. Para você que é empresário ou gestor, tem um texto lá sobre saúde financeira no ambiente de trabalho. Dá uma olhada lá, que é muito importante. Pronto, exatamente. E acesse também nosso site, certo? Obrigado mais uma vez a todos. Boa noite e #Rumo ao Topo.